Bom dia, galera do sétimo ano. Vamos continuar o nosso trabalho aqui com o caderno 3. Na aula anterior falamos sobre a reportagem, né? Vamos prosseguir aqui. Chegar aqui, chegar onde nós paramos. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Beleza, tudo aqui nós já falamos no vídeo anterior. Na verdade é o editorial, né? Isso que estamos trabalhando com o editorial. Sétimo ano, falando sobre editorial. Então nós explicamos isso daqui, conclusão, ok, tipos de editorial. Na aula de hoje vamos falar sobre os tipos de editorial. Vamos lá. Eu vou lendo aqui, vou explicando para que vocês compreendam. Não precisa a gente correr com essas atividades porque elas valerão para o nosso terceiro bimestre. Os editoriais possuem uma estrutura bem semelhante, entretanto é comum em alguns jornais que o editorial venha por setor, ou seja, para cada grade, que é uma área, economia, esporte, educação, segurança, etc., há um editorial. Sendo assim, apesar de não falarmos de tipos em termos de estrutura, é preciso observar as variações temáticas, ou seja, que está querendo dizer o seguinte, que muito embora o gênero editorial eles sejam comum, né? É um tipo comum aos vários setores ali que formam a empresa de comunicação, né? Seja um jornal ou uma revista. Embora não sejam tipos diferentes, as temáticas variam. É preciso observar as variações temáticas, ou seja, o assunto tratado nos editoriais vão variar conforme se encaixa aqui, como economia, esporte, educação, segurança, né? E outros temas que podem vir, tecnologia, saúde, por exemplo, né? Vários outros, dependendo ali do setor do jornal. Como fazer um editorial? Antes de realizar a escrita, é importante reunir o grupo responsável pelo editorial, a fim de se debater o assunto no momento, indicar posicionamentos e ideias para que, após um primeiro consenso, o texto possa ser iniciado de fato na escrita. A tarefa de escrita e revisão do texto pode ser dividida de diferentes modos, a depender do jornal e da equipe envolvida. Então, quem escreve o jornal não é só uma pessoa, tem toda uma equipe, né? E dependendo do tamanho do jornal, para cada setor econômico, político, desculpa, social, para cada setor existe uma equipe responsável e é essa equipe que vai elaborar o editorial. Em relação à estrutura, é importante definir qual tese será defendida sobre o momento, né? Ou melhor, sobre o assunto, né? Sobre o assunto. Então, qual é a tese que vai ser defendida ali naquele momento sobre o assunto, ou seja, que ideia que se quer defender sobre a política atual do governo, sobre a economia, sobre a educação, qual é a ideia que o grupo ali naquele momento vai defender, qual é a tese, né? A tese é a ideia que vai ser defendida, nunca esqueçam disso, galera. Identificar as informações que já são conhecidas e desconhecidas ao grande público, pesquisar informações, dados que contribuam na defesa de um ponto de vista, para organizar o material dentro da estrutura do editorial. Então, isso daqui são as pesquisas, os assuntos que precisa as pessoas que vão elaborar o editorial ter conhecimento, né? Informações e dados sobre aquele fato que vai ser defendido ali. É pertinente que o texto se inicie com o que é mais conhecido ao leitor, apontando para problemas que indicarão a sua tese, que é uma estratégia, né? Você já começar falando de alguma coisa que o leitor conheça, né? Pegar ali um fato, algum dado relacionado àquele assunto que vai ser tratado no editorial, algum fato que já seja de conhecimento do leitor. Isso vai facilitar a leitura. Em seguida, no desenvolvimento, aproveitar para aprofundar o assunto, apresentar outras leituras, colocar os argumentos, fundamentar as defesas, tudo em direção ao convencimento do leitor. Então, o editorial, como um texto dissertativo argumentativo, vai apresentar dados, fatos e opiniões
para convencer o leitor de que aquela tese que está sendo defendida ali é verdadeira, né? É verídica, ela se sustenta em fatos e argumentos. Na conclusão, propor um desfecho crítico ou propositivo. A conclusão ela pode ser aqui uma crítica, né, sobre o tema abordado, uma crítica ao governo, uma crítica às instituições, ou pode ser propositivo, ou seja, apresentar uma proposta para solucionar o problema social que foi analisado ali, ok? Aqui nós temos exemplo de editorial. Vamos ver aqui então um exemplo de editorial para a gente conhecer o editorial. Abaixo veremos um modelo de editorial publicado pela Folha de São Paulo em 4 de novembro de 2020, apontando como assunto central a votação dos Estados Unidos. Então esse aqui é o assunto central, o tema que vai ser tratado nesse editorial é a votação dos Estados Unidos, né? Vocês se recordam que o ano passado houve as eleições presidenciais nos Estados Unidos, ou seja, o povo americano escolheu seu novo presidente. Felizmente, né, retiraram o Trump do poder, felizmente. Beleza. Aí aqui nós temos o título do editorial, é Vergonha Americana. Esse é o título, Vergonha Americana. O título já nos dá uma ideia sobre o que o tema vai falar. Aliás, sobre o que o texto fala. Naquilo que já virou um trauma recorrente, o sistema eleitoral americano fez o mundo prender a respiração. Foi assim em 2020, aliás, foi assim em 2000, quando George W. Bush triunfou só um mês depois do pleito numa disputa judicial. Em 2016, Donald Trump repetiu seu colega republicano Bush e também venceu sem maioria no voto popular. A distorção vem do confuso modelo em que ganha quem consegue mais votos no colégio eleitoral, ou seja, a maioria dos votos de delegado dos 50 estados. Nessa eleição indireta, quando a polarização se acentua, pequenas diferenças podem mudar o resultado final. Como já esperado, Trump tumultuou o processo ao cantar vitória antes da hora, com apenas resultados parciais favoráveis nos estados nos quais a corrida contra Joe Biden estava perdida. Ou melhor, estava apertada, né? Estava apertada. Pior, disse que iria à justiça com o objetivo de parar a contagem, de modo a interromper o jogo antes do fim. Sua tese furada é que os democratas estimularam o voto antecipado pelo correio, o que poderia gerar manipulação. A pandemia impulsionou a modalidade neste ano, mas, para o presidente, isso é uma enorme fraude. É uma vergonha para o nosso país, francamente. Nós ganhamos esta eleição, atacou. Trump tinha naquela hora motivos para celebrar. A onda azul, em referência à cor do Partido Democrático de Biden, não se concretizou. Os democratas falharam em garantir o apoio de minorias, como os latinos na Flórida. E a divisão do país se aprofundou, o que favorece Trump. Biden promete barrar o absurdo. Com a aparente reação de seu partido na apuração, parecem estar garantidas novas rodadas de ataques à democracia. Prender a respiração terá mais uma utilidade. Como é possível perceber, o texto inicia-se com relatos... desculpa aqui, emendou, né? Era para ter finalizado aqui o editorial. Ele finalizou aqui. Agora que vem um comentário sobre o editorial. Então aqui, ó, Biden promete barrar o absurdo. Com a aparente reação de seu partido na apuração, parecem estar garantidas novas rodadas à democracia. Prender a respiração terá mais uma utilidade. Então aqui esse é o editorial, certo? O editorial vai estar falando sobre as eleições americanas, traz aqui informações, fatos, né, sobre o que aconteceu e finaliza
com uma conclusão crítica, né? Fazendo aqui uma crítica ao sistema eleitoral americano, que é muito confuso para a gente compreender, porque lá nem sempre quem ganha mais votos consegue levar a eleição. Precisa garantir a eleição dos delegados, porque veja bem, galerinha, só para vocês compreenderem, aqui no Brasil o sistema de eleição é direto. Você vai eleger um presidente da República, quem já vota, quem já é maior de 16 anos já pode votar. Então você vai lá e você escolhe votar no candidato 1 ou no candidato B, né? Dependendo de quantos estejam lá, no 1 ou no 2 ou no 3 ou no 4, o nome lá, né? Você escolhe quem vai votar e o seu voto como eleitor vai diretamente para esse candidato. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos você vota nos delegados, que são pessoas que representam o partido em cada cidade. Então você escolhe representantes dos partidos em cada cidade, em cada estado. Então são esses delegados escolhidos que depois vão votar no presidente. Então veja bem que é diferente, é um sistema indireto. O americano, ele é o povo comum, né? A maioria do povo aqui vota para eleger os delegados, e os delegados é quem votam para eleger o presidente. É uma eleição indireta. Então é muito complicada a disputa eleitoral nos Estados Unidos, é bem diferente daqui. Muito bem, como é possível perceber, o texto inicia-se com relatos históricos, retomando informações que já são conhecidas por um grande público e fazendo uma ponte desses fatos com o presente. A partir dessas relações, o leitor vai se introduzindo no assunto, compreendendo os caminhos das discussões levantadas. É possível perceber também a preferência a fatos históricos concretos e reais. Em sequência, o texto vai apresentando as novas informações, agora situadas no contexto de votação nos Estados Unidos. Desse modo, o leitor consegue compreender aquilo que está ocorrendo, demonstrando o aspecto informativo e jornalístico do texto. Entretanto, o texto não apenas narra os fatos, pois de modo impessoal o texto demonstra um posicionamento diante da situação, né? Então tem um posicionamento ali quando ele diz aqui, por exemplo, olha, sua pior disse que iria à justiça com o objetivo de barrar a contagem de modo a interromper o jogo antes do fim. Sua tese furada, bem que é a opinião do editorial, de que a tese do Trump era uma tese furada, é que os democratas estimularam o voto antecipado pelo correio, que poderia gerar manipulação. Então aqui é o que? Quando ele diz sua tese furada, ele está tomando um partido contra o Trump, né? Então está tomando um posicionamento. Uma matéria jornalística não poderia tomar esse posicionamento, mas o editorial, como a gente já viu, é um texto opinativo. Então aqui no editorial o jornal pode sim expressar sua opinião. Beleza, vamos lá. Em sequência, o texto vai apresentando novas informações, agora situadas no contexto americano. Beleza, que aqui a gente já leu, né? Desde a análise do título Vergonha Americana, já há um indicativo de juízo de valor, logo de opinião, né? Quando ele diz aqui vergonha americana, ou seja, já está dando uma opinião, já está dizendo ali que a atitude do Trump, né, do Donald Trump, é uma vergonha americana, envergonha os americanos. Já há um indicativo de juízo, logo de opinião. Além disso, o texto aponta que as atitudes de um dos candidatos se inserem como um ataque à democracia, de modo que, mesmo sem pessoalidade, vê-se um posicionamento na escrita textual. Então tem um posicionamento ali, uma tomada de posição, de lado, né? Por fim, o texto encerra-se retomando e reafirmando as questões. Beleza, então vamos ver aqui o que está sendo proposto com isso. Aqui tem a atividade proposta. Leia o texto e responda as 10 questões. Então você vai ler esse texto aqui, que é o editorial, certo? Isso aqui você vai ler. Esse texto aqui, ó, a proibição de vendas de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Você vai ler esse texto aqui para responder essas 10 questões aqui. Veja que são questões, as duas primeiras, a primeira é para você responder aqui, tá? Essa daqui é de marcar. Você vai responder da 1
até a questão 10. Vamos ler aqui para você compreender melhor. Vou ler com vocês, explicar as questões para não ter nenhuma dúvida na hora de você fazer a sua atividade. Vamos lá, o texto diz o seguinte: a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é uma daquelas leis que jamais foram cumpridas com rigor no Brasil. Uma pesquisa recente encomendada pelo governo do estado de São Paulo mostrou que em cada 5 adolescentes entre 12 e 17 anos bebe regularmente, e 4 em cada 10 conseguem comprar álcool sem restrições. Diante desse quadro, é salutar a nova lei estadual que busca endurecer as regras contra o consumo de álcool por adolescentes. Em vigor desde o fim da semana passada, a legislação impõe multa de R$ 1.745 a R$ 87.250 a estabelecimento que vendam bebida alcoólica a menores de idade. Assim como ocorreu com a bem-sucedida lei antifumo, a expectativa de punição deve reforçar os controles de bares e supermercados e tornar mais difícil o acesso do adolescente ao álcool. Idealizada segundo regras da tolerância zero, a nova lei anti-álcool erra, porém, ao transferir para os estabelecimentos comerciais a total responsabilidade pelo consumo de bebida por menores, mesmo em situações que não estão sob seu controle. O ponto mais contestável é o enquadramento do comerciante, ainda que a bebida seja comprada legalmente por um maior e repassada a um menor. Não é razoável imaginar que bares tenham B10 para verificar e proibir, por exemplo, um pai de oferecer um copo de cerveja ao filho. A pena, se coubesse, deveria recair sobre o adulto irresponsável, não sobre o comerciante. O Sindicato de Bares e Restaurantes também reclama, com razão, da multa a quem vender bebida para jovem com documento de identidade falsificado, a não ser que se trate de uma montagem grosseira. Desculpa. É exigir demais que os vendedores... Só um minutinho, vou tomar um pouquinho de água aqui. É exigir demais que os vendedores... Desculpem, galera. Se transformem em peritos a detectar fraudes em carteiras. O terceiro aspecto sobre contestação desculpem. O terceiro aspecto sobre contestação, a obrigatoriedade de geladeiras separadas para bebidas alcoólicas e outras, também é controverso. Além de gerar custo extra para os comerciantes, que pode ser expressivo em alguns casos, sua utilidade é duvidosa. A nova lei acerta ao reforçar restrições e impor multas mais pesadas, mas exagera na dose nos pontos acima mencionados. Beleza? Bom, então, feita a leitura do texto, vamos aqui às questões. Dê uma olhada aqui nas questões para a gente poder ler. Só um minutinho, vamos lá, leiam aí. Ok? A primeira questão diz o seguinte, ó. Na introdução já se presume o assunto do texto. Escreva abaixo. Então aqui você vai escrever o assunto desse texto aqui. Que está falando sobre o que? Certo? O assunto não é o título, viu, galera? Até porque aqui nem tem título, né? Então você vai dizer sobre o que esse texto está falando. É o assunto, é o tema.
Ah, já está escrito aqui, né? Já veio a resposta aqui no caderno. Bom, então isso aqui já está respondido, veio de graça aí para vocês. Na segunda questão, para escrever um editorial, o autor precisa. Aí aqui você vai marcar a que está correta. Criar fatos e personagens conforme sua imaginação. A B. Utilizar de um assunto pouco conhecido pelos leitores. Falar sobre uma realidade polêmica. Ser complexo e utilizar um vocabulário acima do padrão. Então, conforme aquilo que a gente estudou sobre editorial, você vai marcar aqui a alternativa correta. Vai marcar um X na alternativa que você julgar que é a correta. Ok? Na questão 3, o texto apresenta características principalmente, esse texto aí, o editorial, narrativas, argumentativas, descritivas, instrucionais, ou seja, está narrando fatos, contando uma história, está argumentando para defender uma tese, está fazendo uma descrição ou está dando instruções sobre como montar alguma coisa. Qual é que você acha que é a verdadeira aqui? Marca um X. Localize no texto o que se pede abaixo, uma opinião. Então você vai procurar aqui no texto o que é opinião. Porque um texto desse tipo aqui tem fatos e tem opiniões. Existem os fatos e existem as opiniões sobre os fatos. Se eu digo, por exemplo, o vereador apresentou um projeto na Câmara Municipal de Marabá para homenagear o presidente. Isso é um fato, certo? Aqui eu apresentei um fato. Agora, se eu disser o projeto absurdo e inconveniente precisou ser retirado devido à grande manifestação contrária da população. Veja bem, quando eu digo aqui que o projeto é absurdo e inconveniente, eu estou dando a minha opinião sobre um fato. Então, aqui nesse texto tem fatos e tem opiniões. Então, você vai procurar aqui uma opinião, né, sobre o assunto que está sendo tratado. E vai escrever essa opinião aqui. Não é a sua opinião, viu, galera? Não é você, a tua opinião, é do texto. Aí um fato, aqui na questão 5 você vai procurar um fato. Um fato que é apresentado aqui nesse texto, você vai procurar um fato e vai escrever esse fato aqui, na questão 5. Beleza. Na questão 6 diz o seguinte: o texto foi escrito utilizando-se de uma linguagem, para você fazer uma análise da linguagem que esse texto utilizou. Uma linguagem popular, sem observar as regras gramaticais. Uma linguagem padrão, com regras linguísticas definidas. É uma linguagem com gírias, pois está endereçada a um público-alvo, adolescentes. É uma linguagem regional, especificando principalmente um dialeto. É isso? Qual é a correta aqui sobre a linguagem do texto? Só tem uma que é correta, vocês vão marcar. Na 7ª, no trecho, e 4 em cada 10 conseguem comprar álcool sem restrições. Parágrafo 1. A palavra destacada, ou seja, essa palavra aqui está destacada, vocês vão analisar essa palavra. A palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido do texto por. Ou seja, qual dessas palavras aqui eu posso trocar por essa daqui sem mudar o sentido do texto? Limitações, ó. E 4 em cada 10 conseguem comprar álcool sem limitações. 4 em cada 10 conseguem comprar álcool sem medo. 4 em cada 10 conseguem comprar álcool sem punições. 4 em cada 10 conseguem comprar álcool sem regulamentos. Qual é dessas daqui que eu posso substituir sem mudar o sentido do texto? Todas elas eu poderia colocar, mas três delas mudariam o sentido do texto. Só uma que não mudaria. Qual seria dessas daqui? Veja bem, marca aí. Questão 8. No trecho, o ponto mais contestável é o enquadramento do comerciante, ainda que a bebida seja comprada legalmente. A expressão destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por, aqui, essa expressão aqui, ó, ainda que. Pode ser substituída por qual dessas daqui? A medida que, mesmo que, para que, já que. Qual que vocês acham que eu posso colocar no lugar de ainda que sem mudar o sentido do texto? Beleza? A 9. A nova lei
acerta ao reforçar restrições e impor multas mais pesadas. Mas, ó, veja que tá, o mas está marcado, mas exagera na dose. A palavra destacada exprime ideia de... Qual é a ideia expressa por esse mas? É a ideia de causa, consequência, adversidade ou adição? Qual é que vocês acham que é? Marquem um xizinho aí. A 10ª questão e a última diz o seguinte: no trecho, diante disso, desse quadro, é salutar a nova lei estadual que, veja que o que está marcado, né? Que busca endurecer as regras contra o consumo de álcool por adolescentes. A palavra destacada foi utilizada em substituição ao termo ou expressão. Esse quezinho aqui é um pronome relativo, que substitui algum termo que já vem expresso anteriormente. O que seria? Qual é o termo que ele está substituindo aqui? É nova lei? Desse quadro? Regras? Consumo de álcool? Qual é? Qual é o termo que está sendo substituído aqui pelo que? Você vai marcar aqui um X. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, voltem no vídeo aí que vocês vão compreender com certeza. Um abraço.